Nós vamos hoje dar continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Gálatas. O tema dessa série de mensagens é Voltando ao Evangelho, Descomplicando a Fé. O nosso intuito aqui é trazer de volta princípios da fé cristã que estão sendo esquecidos dentro da igreja e combater outras noções que não fazem parte do cristianismo histórico, que não fazem parte do cristianismo bíblico, mas que estão entrando dentro da igreja. Estão formando o conceito de vida espiritual, que estão formando a ideia de espiritualidade no meio da igreja cristã, e é por isso, então, que nós queremos voltar ao evangelho de fato, verdadeiro, genuíno, bíblico, e descomplicar essa fé que o povo tem complicado tanto aí fora. Nós temos visto, já desde o princípio, que a intenção de Paulo, ao escrever essa carta, é justamente levar os crentes da Galácia a voltar ao evangelho. Por quê? No seu primeiro capítulo, ele já mostra para que veio. Ele começa dizendo, olha, Gálatas, insensatos, por que vocês estão passando desse evangelho para outro evangelho? Por que vocês estão indo para um evangelho completamente diferente? É um evangelho que não é um evangelho de verdade. As pessoas que estão ensinando esse evangelho para vocês estão debaixo de um anátema, ou seja, estão debaixo de uma maldição. Eles são amaldiçoados simplesmente pelo fato de ensinarem algo que as Escrituras não estão ensinando. Ele também vem mostrando que é necessário todas as vezes que pessoas começam a desvirtuar a fé, homens e mulheres se levantarem como bastiões da fé para poder promulgar, para poder proclamar o evangelho de verdade. Este evangelho santo. E olha, Deus faz isso ao longo da história. Deus levanta homens que em momentos de profundas trevas, terror, dentro de uma comunidade, dentro de um povo, é usado por Deus, ou são usados por Deus para reerguer a bandeira da fé genuína. Nós podemos ver isso ao longo das Escrituras. Se você perceber no tempo dos reis de Israel, Deus sempre fazia isso. Quando o reino se dividiu em Israel e Judá, ou a parte norte e a parte sul de Israel, a parte norte sempre teve reis maus, mas a parte sul tinha bons reis e tinham reis maus, e ficava sempre intercalando. Um rei bom, um rei mau, um rei bom, um rei mau. Parecia que era uma sequência assim. Mas quando parecia que tudo estava perdido, Deus levantava um rei que levantava a bandeira da fé e reformava toda a noção de espiritualidade do povo. Nós temos muitos reis, ou alguns bons reis, que reintroduziram a fé genuína quando o povo estava se perdendo na idolatria. Aqui, Paulo também é esse homem usado por Deus. Nós conhecemos outros homens que também foram usados historicamente por Deus, como, por exemplo, Agostinho de Hipona, como, por exemplo, o próprio Lutero, como, por exemplo, John Wesley, como, por exemplo, John Knox, como, por exemplo, Jonathan Edwards nos Estados Unidos. Homens que foram usados por Deus para reerguer a bandeira dessa fé genuína quando a fé ela estava sendo pervertida dentro da igreja. Irmãos, como é triste percebermos que para nós, como igreja, uma fé que muitas vezes é pervertida é mais confortável. É mais confortável porque nós nos sentimos mais seguros dentro do nosso estilo de vida. Porque todos nós temos um estilo de vida pautado no método retributivo. Você faz para receber.
Se você não merece, você não recebe. Você aprendeu isso desde pequeno com o pai falando para você, com a mãe falando para você. Você está merecendo, menino? Né? Você está merecendo? Ah, você não está merecendo, então não vai ganhar. Por quê? Nossa vida é pautada no método retributivo. Se você é bom funcionário, você tem. Se você é mau funcionário, vai perder o emprego. Se você é um profissional competente, você vai ter uma carreira de ascensão. Agora, se você não tem competência, pode ter certeza que a sua vida profissional será de frustração. Na escola, se você não tirar nota suficiente, você repete. Você reprova. Se tirou a nota adequada, pelo seu esforço, você passa. É sempre assim. Retribuição. Aí vem o Evangelho e diz para você que você não pode fazer nada para ter Deus. E você não pode fazer nada para Cristo amar você. E você não pode fazer nada para ser salvo por esse Cristo. E você não pode fazer nada para esse Cristo amar você mais do que Ele te ama. E você pensa, peraí, mas essa parece história de vendedor. Vendedor de seguro. Que só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Mas e as letras pequenas desse contrato? O que dizem? Aí o evangelista vai dizer para você, não tem letras miúdas nesse contrato. É só isso. Não, mas isso é muito bom para acreditar. E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Está muito bom para acreditar. E nós não conseguimos nos abrir a uma relação com Cristo baseado naquilo que é o fundamento do cristianismo, que é a graça dele. Simplesmente de um Deus que na sua soberana vontade e na sua superioridade e na sua eternidade resolveu olhar para pecadores, amá-los e resgatá-los. Simplesmente porque ele quis assim. Nós não conseguimos entender isso. E sabe, para nós pastores, vou contar um segredo para vocês. Para nós pastores, essa mensagem é ruim. Essa mensagem é ruim porque a pessoa vai chegar e vai perguntar assim, aqui, deixa eu perguntar para você uma coisa. Nessa religião sua aí, esse tipo de religião que você está falando, você está conversando comigo, qual é o local sagrado? Não tem, não. Não tem local sagrado, não. Tá. Mas nessa religião sua aí, qual é o dia sagrado para vocês? Um dia sagrado não. Todo dia é dia sagrado. Um dia sagrado não. Mas nessa religião sua, aí, quem são as pessoas sagradas? Os detentores do conhecimento supremo, evoluído dessa religião. Tem gente sagrada não. É todo mundo pecador. É todo mundo junto. Somos todos iguais nessa religião. Tá, então peraí. Deixa eu entender. Mas nessa religião, aí, qual é o dia mais importante da celebração de vocês? Não tem dia de celebração, não. Tem dia importante de festa pra gente, não. A gente festeja o tempo inteiro. Não tem um dia especial, não. Deixa eu falar pra você. É diferente. A gente festeja a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós estamos festejando. E domingo a gente resolve, às vezes, festejar em comunidade. E aí uns aparecem, outros não aparecem. Mas a gente se reúne na comunidade ali para festejar. E não é que a festa em si tem importância, não. Porque não tem importância, não.
tem importância é o que acontece lá dentro. É o que conceitua a festa. É aquilo que a festa gera lá dentro. Porque a festa em si também não tem importância não. Nós chamamos essa festa de culto. Espera aí. Deixa eu te perguntar, isso é religião mesmo? Isso não é religião, não. Não, mas aí é você que está dizendo. Por quê? Porque cristianismo, para Paulo, funciona assim. Funciona de maneira simples. E aí, é difícil para os pastores, por quê? Ensinar isso. Porque ele perde. Ele perde muito porque não tem o dia específico da reunião. E aí ele pode perder a sua participação no domingo à noite. E mais, é difícil para ele falar que não tem festa ali, porque aí ele não... Como é que ele vai pedir seu dinheiro? Como é que vai pedir o dinheiro? Como é que ele vai manter a estrutura rodando? Se você não participa, se você não vai, se você não quer. Aí é melhor ele dizer que tem festa, e que essa festa é regulamentada, e que se você não vier nessa festa, você está à mercê dos poderes do inimigo, e que dentro dessa festa tem um momento que é extremamente importante, que é o momento que recolhe seu dinheiro, e que você dá o dinheiro, e que se você não der o seu dinheiro naquele momento específico, então os poderes das trevas vão roubar você, vão espoliar você, vão tirar tudo que você tem e levar até suas meias, porque é assim que funciona. E aí a gente começa a criar fórmulas, métodos para fazer com que pessoas participem, com que pessoas doem, com que pessoas elas se envolvam. O problema de tudo isso é que isso não é evangelho. O problema de tudo isso é que isso não faz parte das Escrituras. O problema de tudo isso é que é religião que escraviza, que aprisiona, que prende, que formata o externo, mas que não transforma o interno. Mas que, para nós acabamos nos sujeitando, porque internamente, psicologicamente, você se sente mais confortável. Eu fiz minha parte, né? Semana, tá tudo certo. Eu fui no domingo à noite, olha, estava um frio. Estava até vazia a igreja, porque estava um frio, mas eu fui. Olha como eu sou fiel. Né? Olha como eu sou fiel. E olha, esse mês estou mais tranquilo ainda, porque além de participar no frio, eu entreguei meu dízimo e dei até oferta para missões. E aí você vai ficando mais confortável, achando que por isso, pela observação dos regulamentos, dos rituais impostos pelo homem, você está ok com Deus, está tudo certo com Deus. E era justamente esse tipo de modelo de espiritualidade que esses homens chamados judaizantes estavam levando os irmãos da Galácia a praticarem. E aí Paulo agora vai usar uma alegoria fantástica para ensinar esses irmãos que fé não funciona nesse modelo. Que fé funciona para a liberdade. Que fé funciona para libertar a gente e não para aprisionar a gente. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Aí, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21.
Diz aí, versículo 21, nós vamos lendo e conversando. Digam-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Ele diz, vocês que estão querendo voltar para a lei, vocês que estão querendo voltar para aquele modelo de religião antigo, judaico, dos rituais, das celebrações, de festas específicas, de um calendário específico, que seguem uma dieta específica, que precisam ter símbolos de fé marcados na carne através da circuncisão. Vocês que acreditam que por seguirem determinados rituais, a fé está se desenvolvendo de maneira poderosa e fervorosa. Vocês que estão acreditando nisso aí, vocês não estão escutando a lei? Porque qual é o ensinamento da lei? O que a lei quer dizer para nós? O que a lei está ensinando a nós? Para Paulo, a lei não foi dada por Deus para ser cumprida. Porque ninguém consegue cumprir a lei segundo o próprio Paulo em Romanos. Então, por que a lei foi dada? A lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para provar para você que você não consegue obedecer a Deus. E para mostrar para mim e para você quem nós somos. A lei é um grande duvido de Deus para nós. A lei é a mesma coisa de Deus virar para você e pegar um pudim de leite condensado e colocar na geladeira e falar assim para você, duvido você não comer. Duvido. Ou então, uma torta de morango da irmã Vera, aqui da igreja. E está na geladeira. E Deus fala, duvido você não comer. É Deus falando um grande duvido para você. É Deus dizendo, duvido você não ter outros ídolos no seu coração. Você não levantar ídolos na sua vida. Duvido você não adulterar. Duvido você não cobiçar. Duvido você não matar. Duvido. E se você perceber, todos nós caímos em todos os mandamentos. Em todos eles. Porque é um grande duvido de Deus mostrando que nós somos incapazes de, por nós mesmos, obedecermos à lei. É Deus falando, rapaz, você não consegue nem ficar sem olhar a menina de mini-saia que passa na rua. Você vem falar para mim que vai conseguir, por seu próprio esforço, agradar a Deus. Você não consegue nem deixar de cobiçar o sapato novo da irmã da igreja. Não é? Você não consegue. Você não consegue deixar de falar mal de alguém. Você não consegue reprimir o apetite sexual que está no seu coração e que te impulsiona a pensamentos horríveis. E você vai querer dizer para mim que agora você vai estabelecer regra sobre comportamento moral e ética a partir da lei para poder servir ao Senhor. E é para isso que vocês estão voltando. Para essa lei que o tempo inteiro reprova você, para a lei que reprova você, e que dia após dia joga na sua cara que você é incapaz. É para isso que vocês estão voltando? Vocês não estão ouvindo o que a lei está dizendo? Nós vamos continuar aqui na nossa brincadeira de espiritualidade, de religião e de fé, onde nós cumprimos os nossos regulamentos, onde nós realizamos os nossos rituais, domingo após domingo, semana após semana.
Mas isso é apenas estereótipo de uma fé que não transforma a maneira como nós lidamos com a vida, a forma como nós nos relacionamos com a vida e com as outras pessoas ao nosso redor. Que muda aqui dentro da igreja e deixa todo mundo uniformizado, com a camisa de crente, de cristão, com a auréola na cabeça. Mas que quando nós saímos daqui, só nós sabemos quem somos de fato. Só nós sabemos os demônios que sondam o nosso coração e falam ao nosso ouvido sobre as tentações, muitas das quais nós cedemos durante toda a semana. Só nós sabemos. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que religião, fé, não são apenas rituais, estereótipos, mas trabalha com o nosso coração. E quando nós voltamos para esse tipo de religiosidade pequena, medíocre, de apenas ritualismos frios, vazios, sem transformação, sem mudança, sem aquilo que é genuíno dentro do coração, nós nos escravizamos. E aí Paulo continua dizendo assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Olha, ele começa a falar assim, olha, tem 2 tipos de religião. Tem um tipo de religião, que é o tipo de religião de Agar, que é o tipo de religião da escrava, que é o tipo de religião onde você volta para o Monte Sinai. E o que é voltar para o Monte Sinai? É voltar lá para aquele momento histórico onde o povo de Israel se reuniu no pé do Monte Sinai para ouvir a doação da lei, a doação dos 10 mandamentos. E foi naquele momento que Deus se manifestou e trombetas soaram e um cume do monte pegou fogo e aquele monte tremeu e a voz do Senhor aterradora veio ao coração de cada pessoa, aos ouvidos de cada pessoa, como voz de muitas águas, e aquilo foi tão terrível que o povo disse a Moisés: nós não queremos mais ouvir a Deus, só você ouça a Deus por nós. Interceda por nós, seja o mediador entre nós e Deus. Então Moisés sobe no monte para poder descer com as leis de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós voltamos para esse momento. Nós voltamos para esse momento porque Deus ainda é essa figura terrível para nós. Essa figura que bota medo. Essa figura que nós temos do Deus que condena apenas. Que o Deus que está o tempo inteiro olhando para você e reprovando você, olhando para você e reprovando você, porque a sua visão, a sua percepção, a maneira como você entende a fé, ainda é voltada para esse tipo de relação retributiva, onde você acredita que Deus vai dar a você aquilo que você merece. E o problema é o seguinte, que se Deus nos desse o que merecemos, o que nós merecemos de fato, e a única coisa que nós merecemos, segundo as Escrituras, é a condenação do inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, provê para nós algo que nós não merecemos, que é Cristo Jesus crucificado. Que coisa gloriosa! Que visão gloriosa de um Deus Salvador, que morre por pecadores, que morre para nos salvar. A visão da escrava é aquela visão do filho de Abraão, chamado Ismael, que foi gerado naturalmente. Qual que é a história por trás? Estava lá
Abraão, o pai da fé, que recebeu uma promessa, que teria um filho e que o seu filho seria o portador da promessa, aquele que daria continuidade à sua geração e que a sua geração, a sua descendência seria inúmera, numerosa, assim como as estrelas dos céus, como os grãos de areia do mar. Mas ele não tinha filho. E diz que o período de fertilidade de Sara tinha passado. Mas era o período de fertilidade de uma mulher infértil. Estão entendendo a dificuldade? Era uma mulher estéril, que não era só que ela era estéril, mas ela já não podia mais ter filho também por causa da sua idade. Era um duplo problema. Então, Sara tem a brilhante ideia de conversar com seu marido e falar assim, olha, tem a minha escrava ali. Pois é, minha serva. Ela está ali. Então vamos fazer o seguinte, já que a coisa não está funcionando, vamos dar uma solução para o plano de Deus. Vai lá, tenha relação com a minha escrava, engravida a minha escrava, e esse então vai ser o nosso filho da promessa. Claro, Abraão, muito obediente, sem nenhuma má intenção. Né? Ele foi até meio resistente no início, né? Deve ter sido. Foi. E teve o filho com a escrava, chamado Ismael, o filho mais velho. Esse é o meio que, às vezes, nós desenvolvemos para estabelecer a nossa relação com Deus. É o esforço próprio, é a nossa maneira, é o jeito genérico, é as formatações que nós desenvolvemos a partir do nosso entendimento de relação com Deus. É a maneira como nós entendemos que nós devemos dar uma solução para aquilo que Deus nos prometeu, e nós achamos que a nossa solução é digna de ser aceita por Deus como a solução para a incompetência dele de ter prometido alguma coisa que não conseguiu entregar. E aí nós achamos que Deus, o Senhor conhece o meu coração, mas é o seguinte, eu não estou afim de ir no culto de domingo. Na verdade, eu queria estar assistindo os gols do Fantástico agora. Eu queria estar assistindo os gols do Fantástico agora. Mas eu vou lá na igreja. Vou lá na igreja e vou todo domingo para escutar. Mesmo que eu não preste atenção. Mas eu vou. Eu vou. E isso é o meu pagamento pela sua bênção. É o meu pagamento pela sua bênção. E assim as pessoas começam a desenvolver a sua relação com Deus. Eu vou, Senhor. Vou dizimar. Vou ofertar. Como pagamento para a sua bênção. Porque quando eu dizimo, quando eu oferto, o Senhor me abençoa. O Senhor me prospera. São as maneiras que, através da carne, do nosso entendimento parco, falho, medíocre, pequeno, nós vamos criando para tentar agradar a Deus. E não entendemos que nós podemos dar tudo o que temos, mas se não tiver amor, nada vai ser. 1 Coríntios 13. Você pode estar aqui todo domingo, mas se o seu coração não estiver conectado com o Senhor, nenhum sentido faz. Nenhuma experiência poderosa de transformação será experimentada. Porque, de fato, relação com o Senhor não se estabelece por rituais, por práticas, por aquilo que você acredita que paga ou deixa de pagar, mas por você ter fé na promessa. E aí tem o outro filho, que é o filho que é Isaac, é o filho da promessa. É o filho que nasce quando tudo parecia estar perdido.
É o filho que nasce por palavra de Deus, contra todas as possibilidades físicas, contra todas as possibilidades humanas. É o filho que é gerado por uma mulher que já não pode mais ter filhos e que nunca pôde ter filhos. E de um homem que o corpo, como diz a própria Escritura, já estava adormecido. E de repente, Deus gera em Abraão uma capacidade numa noite e ele procura Sara. Ele não conseguia mais procurar a esposa. E ele procura Sara e naquela noite chega Isaac. Sara concebe Isaac. Isaac nasce. Mas Isaac é só um meio para chegar à verdadeira promessa, que era Cristo. Cristo crucificado. Cristo na cruz. A nossa esperança. Isaac era só a continuidade da promessa. A verdadeira promessa é Cristo. E aí Paulo, na concepção de Paulo, assim como Abraão e Sara tiveram essa intenção de burlar a ação de Deus por meio do seu esforço próprio e alcançar a promessa por esforço próprio, assim tem muita gente dentro da igreja que está tentando alcançar a promessa, a relação com Jesus por meio de esforço próprio e não confiando na verdadeira promessa, que é unicamente Cristo morreu na cruz para salvar pecadores e você é alvo do amor de Deus. E não tem nada que você possa fazer para Deus amar você mais. E deixa eu te explicar, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama tanto quanto é possível para um Deus eterno amar você. Não é voltando para a religiosidade, não é voltando para o Monte Sinai, não é voltando para Jerusalém. Jerusalém ali, aqui no texto, é o centro da teologia, da fé judaica. Não é voltando para o farisaísmo, para aquele monte de leis que os fariseus colocavam sobre o povo. E Jesus vai dizer, fariseus hipócritas, vocês colocam peso nas costas das pessoas, mas vocês mesmos nem com um mindinho vocês tocam nesse peso. Uma religião assim aprisiona, uma religião assim lota a plenária. Uma religião assim faz com que as pessoas, por causa da culpa, do medo e da ganância, encham as igrejas. O problema disso é que isso não é evangelho. O problema disso é que isso não faz parte do ensino de Jesus. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Aí ele cita aqui um texto de Isaías e nos lembra a respeito da verdadeira Jerusalém, que não é essa Jerusalém terrena, não é aquele centro teológico judaico, não é aquele retorno à fé judaica, mas é de fato a esperança de uma Jerusalém completamente renovada, restaurada pelo poder de Cristo. A Jerusalém e o tipo de vida que o cristão espera. Ele fala sobre expectativa, ele fala sobre esperança, que é aquilo que nós temos a olhar para frente e esperar aquilo que está na promessa de Deus a se cumprir, sem olhar para trás, aquela religiosidade fria, vazia, ritualística de antes. O que ele está dizendo é que as igrejas de hoje do país precisam parar de tentar rejudaizar a igreja, precisa parar de tentar misturar a fé cristã com outros tipos de fé que existem aí fora. É parar de trazer Arca da Aliança para dentro da igreja, é tentar parar de construir Templo de Salomão, é tentar parar de
de trazer para dentro da igreja o chofar que toca, ou trazer para dentro da igreja um tipo de ritual que é muito parecido com o ritual do templo, onde alguém usa um chale antigo de rabino e um quipá, e porque usa um chale rabínico e um quipá, se posiciona como o suprassumo da fé. De quê? Fé de quê? É parar de trazer experiências religiosas, espíritas, para dentro da igreja, feitiçaria para dentro da igreja, idolatria para dentro da igreja, com utensílios que mediam o poder de Deus, a fim de fazer com que o poder de Deus seja conduzido por meio de pequenos nichos vendidos dentro da igreja para abençoar o povo. É tirar o espiritismo da concepção do conceito da fé cristã, onde a guerra espiritual precisa ser travada com deuses e espíritos que parecem ter poder, que são equivalentes ao poder do próprio Deus. E você precisa manipular o poder de Deus por meio de uma série de eventos cósmicos e palavras-chave e poderosas, e manipulando o poder de Deus assim, você pode vencer esses espíritos malignos, seja através de um tipo de conhecimento específico, uma palavra poderosa, ou então um elemento que você cria, unge dentro do templo, e aquilo tem poder para ser levado para casa e então tirar um mau olhar. Espiritismo, cristão, tudo isso precisa cair. E quando isso cai, quando nós entendemos que tudo isso precisa sair, nós entendemos, nós precisamos fazer como nos regozijar com mais sério. Porque aquela igreja de Paulo, ela era pequenininha. O cristianismo no tempo de Paulo era pequeno. Se comparado à pompa do judaísmo, ao templo, a grandiosidade da estrutura dos rituais judaicos, a fé cristã era muito pequena. Porque Paulo está falando, olha, estéril, os seus filhos vão ser muito mais do que isso. Paulo vai aplicar esse texto de Isaías à igreja. E vai dizer, os seus filhos serão muito mais como um tipo de profecia que naquele momento qualquer judaizante que lesse falaria, Paulo, você está doido. Mas se pegasse hoje pela ótica histórica e visse o que a igreja de Cristo se tornou no mundo, ele falaria, entendi o que Paulo está falando. A estéril, aquilo que era pequeno, aquilo que não tinha valor, aquela igreja murcha, cresceu, se desenvolveu e teve muitos filhos e filhos em todas as nações da terra, em todos os povos. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Vocês não estão ligados a Deus pelo esforço próprio, mas pela promessa em Cristo. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho mais velho. Perseguia o segundo espírito. Aquele que nasceu pela naturalidade, que é Ismael, zombava de Isaac. E isso foi o motivo de Sara pedir a Abraão para que mandasse embora Agar e o filho. E eles foram mandados para o deserto. O menino perseguia. E o que ele está falando? Olha, da mesma maneira que Ismael perseguia Isaac, o que esses homens estão fazendo é um tipo de perseguição. Porque estão tocando no cerne da fé. E não tem perseguição pior, nem mesmo a física, do que aquela que entra sorrateiramente e muda conceitos, princípios, aquela que muda fundamentos da fé cristã, gerando em nós um outro tipo de cristianismo que não o cristianismo do próprio Cristo.
cristianismo que vai para além da cruz de Jesus. Mas, o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava, o seu filho, para que o filho da escrava jamais, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Manda embora. Manda embora esses conceitos errados de fé. Manda embora esse tipo de religiosidade fria, ritualística. Manda embora esse tipo de fé mecânica, mecanizada. Manda embora. Faz como Sara fez. Manda embora esses conceitos religiosos pagãos, esses conceitos religiosos que, apesar de serem titulados cristãos, nada mais são do que apenas misturas de outras religiões, feitiçaria evangélica, mas que está entrando dentro da igreja. Manda embora isso. Que apela unicamente pela fé em Jesus. E por fim, nós precisamos entender um outro problema, já que vamos participar da mesa. É que quando nós falamos abra mão do ritualismo e da lei, que é o legalismo, existe um outro lado, que é a libertinagem, que é o outro perigo. É aquilo que a pessoa fala, mas peraí, então eu já sei, já entendi. Não preciso desse negócio de igreja, não preciso desse negócio de fé, nem de ritual. Ó, você falou tudo que eu queria vir, você não me pega mais. Você não me vê mais na igreja. Não me vê mais na fé. E olha, não preciso, a partir de hoje, ter uma moral, uma ética fundamentada no cristianismo e nem buscar uma vida de santidade. É isso que Paulo vai começar a falar a partir do capítulo 5, na semana que vem, quando nós vamos estudar. Que é o problema, que corremos o risco de cair na libertinagem. E aí é o seguinte, existem dois filhos, dois tipos de religião dentro disso que nós precisamos. Se existe Agar e Sara, Ismael e Isaac, existe também dois tipos de religião no filho pródigo. Conta a história do filho pródigo, que o primeiro filho, na verdade o mais jovem, um dia resolveu sair e ir para casa. Sair de casa e ir para o mundão. Ô pai, me dá minha parte na herança porque, olha, eu estou cansado, eu vou gastar do jeito que eu quero. E esse negócio aqui de servir o Senhor do jeito que o Senhor quer, debaixo da sua asa, não estou gostando. E é o seguinte, pai, já que o Senhor não morre, porque a minha vontade é que o Senhor morresse, aí eu punho a mão na minha herança. Já que o Senhor não morre, adianta aí para mim. Adianta para mim esse negócio, que aí eu vou fazer o que eu quero. Aí o pai vai lá e adianta, vai meu filho, vai andar com as suas próprias pernas. Ele vai e acaba comendo comida de porco. Acaba a vida comendo comida de porco. Resolve falar, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ser escravo dele. E quando ele chega em casa falando com a mentalidade, vou ser escravo de novo, o pai o recebe na porta com um abraço e vira para ele, ele fala, pai, eu quero ser escravo. Enquanto ele está falando, pai, eu quero ser escravo, o pai já está colocando anel no dedo, trocando a roupa dele, falando, você é meu filho. E como diria Rubem Alves, ele fala assim, meu filho, quando o filho diz, pai, eu quero ser escravo, porque eu pequei contra ti. O pai, ao mesmo tempo, está falando assim, meu filho, eu não contabilizo débitos. Na minha relação com você, eu não contabilizo débitos. É graça. Vem cá, deixa eu te abraçar. Você é meu filho, não escravo. Aí ele entra, faz a festa, mata o bezerro cevado, o churrasco está rolando, vem o filho mais velho. Esteve sempre na casa, trabalhou dignamente, vinha no culto todo domingo, servia a Deus, participava de todos os eventos, participava de tudo o que podia.
E de repente ele olha para aquilo e fala assim, peraí, esse cara foi para lá, gastou tudo que a gente tinha, gastou toda a herança, a parte do Senhor que o Senhor construiu, ele gastou. E o Senhor vem e mata um bezerro para ele. E eu estou aqui te servindo e o Senhor nunca me deu nada. Nem um bezerrinho para eu poder fazer um churrasco com os amigos. E ele fica chateado. Esse é o segundo filho pródigo. Ele está dentro da casa do pai e está tão perdido quanto o outro. Porque ele acredita que o pai o ama. Porque ele faz as coisas. Que o pai o ama. Porque ele trabalha duro. Mas o coração não está mudado. Ele não entendeu a relação com o pai. A sua relação com o pai ele não entendeu. Aí, o pai fala com ele, filho, me abraça aqui. Na nossa relação, eu não contabilizo créditos. Você não merece, meu filho, é por graça. Você nunca vai merecer. Eu só te amo e isso é suficiente. Isso é suficiente. Sabe, eu não sei se você é o pródigo 1 ou o pródigo 2. Se você é da religião daqueles que saíram, ou se você é da religião daqueles que ficaram. Mas que nenhum entende o pai. Mas eu sei de que religião eu sou. Eu sou da religião daquele que ficou. Eu sou da religião daquele que converteu muito jovem, com 15 para 16 anos. E que depois daquilo entendeu a fé e ficou dentro da igreja, servindo a Deus. E que por várias vezes brigou com Deus porque foi privado das coisas. Não tinha as coisas. No tempo de seminário, às vezes não tinha nada para comer. E aí passava alguns dias assim, e eu voltava depois para a realidade da minha terra natal, e via todo mundo bem. E via todo mundo progredindo. E via todo mundo prosperando. E via todo mundo saindo aos finais de semana. E eu com vergonha de falar, não posso. Eu não tenho como ser. Vamos comer um cachorro quente. Que a gente gostava. Na esquina. E eu com vergonha de falar, não posso, eu não tenho R$2 para comprar um cachorro quente para minha esposa. E chegar em casa e jogar tudo na conta de Deus. Falar, o Senhor é culpado. O Senhor me chamou e eu sirvo ao Senhor. Tem gente aqui que não quer nem saber do Senhor. Já abandonou o Senhor há muito tempo. E eu estou lá, servindo, suando, me preparando. Até que um dia deu estalo e eu percebi que eu estava tão perdido quanto qualquer outro que tinha saído da casa. Eu não entendia a minha relação. Se um não entendia o amor do pai que o atrai, o outro não entendia a relação da mesa do pai. Eu não entendia a relação da mesa. O pai te chama para a mesa, não porque eu mereço, mas porque ele simplesmente decidiu me amar, gente. Porque ele simplesmente decidiu nos amar. E não são circunstâncias, boas ou ruins, não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor dele por mim. Ele vai continuar me amando. Esse é o tipo de relação que nós precisamos estabelecer. Nós não podemos ficar nessas duas religiões. Precisamos entender a terceira via disso, que é a via que Paulo nos propõe. A via da cruz. A via de entender o Pai por meio da cruz. Dessa ideia louca que ele resolveu fazer. Como diz Paulo aos Coríntios. Essa loucura de Deus. Essa doideira que deu na cabeça dele.
de chamar para si pecadores, de convidar para si gente que não presta, os fracos, os loucos, os que não são, para confundir os que são. Essa coisa que deu na cabeça dele de chamar-nos sem merecermos. E aí nós estabelecemos a relação com ele simplesmente nisso. Eu entendi. Agora eu entendi. Miserável homem que sou. Eu não preciso voltar para a lei. Miserável homem que sou. Aí eu falo, você entendeu? Ó. Joia! Agora você pode entender meu amor. Agora você pode entender meu amor. E a minha relação com você. Eu não chamo você porque você merece, mas porque eu te amo. E aí ele estabelece conosco uma nova relação. Porque nós não nos relacionamos com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus nem com qualquer outra coisa na nossa vida sem sermos escravos. Se você acha que você é livre, você está enganado. Ou você vai servir o diabo, ou você vai servir o seu coração, ou você vai servir as suas vontades, ou você vai servir o pecado. Você vai sempre ter alguém a quem você serve e de quem você é escravo. A proposta aqui no texto é: sejam meus filhos, sim, mas sejam meus escravos também. E vamos entender o que é escravidão. Escravidão aqui não é aquele que põe algema. Escravidão é simplesmente aquele a quem você se submete. E essa escravidão é voluntária. Na religião de Paulo, do Cristo, a relação com a mesa é religião de submissão. Eu me submeto ao Senhor. Mas agora não por medo. Não faço as coisas por medo, nem por ganância, nem por culpa. Eu faço por amor. Eu entendi o seu amor por mim. Que Deus nos abençoe e nos faça ter esse tipo de relação com Ele. Amém?